A geração Z, os nascidos entre 95 e 2010, construiu uma reputação de ser difícil no trabalho e muitas vezes impossível de se gerenciar. Dá uma olhada nesses dados aqui de uma pesquisa, daqui a pouco eu vou mostrar com mais detalhes. Uma em cada 6 companhias entrevistadas afirmou que está evitando contratar profissionais recém-formados, esses profissionais que estão dentro desse grupo aí da geração Z. E 75% das empresas entrevistadas que contrataram profissionais da geração Z ao longo de 2024 afirmaram que o desempenho dessas pessoas foi insatisfatório. Se você é um gestor, se você é um líder e está lidando com profissionais da geração Z, eu posso afirmar que você está tendo sérios desafios com essa turma. E se você é da geração Z e está aqui assistindo esse vídeo, eu posso também afirmar que você muito provavelmente está frustrado com a liderança que você tem, uma liderança que não se conecta com você. Mas eu já te adianto que eu vou trazer aqui nesse vídeo algumas informações difíceis de digerir, informações que vão te incomodar, porque realmente é um fato, os empregadores de modo geral estão insatisfeitos, estão tendo uma visão negativa sobre essa nova geração que está vindo para o mercado de trabalho. E se você pensa assim, ok, então eu vou contratar quem tem mais de 31 anos e tá tudo certo, ou mais de 30, acho que é uma péssima estratégia. Segundo a Manpower Group, 23% da força de trabalho em 2024, a tendência é aumentar, no Brasil já é composta por pessoas da geração Z. Então a questão é um conflito de geração e nós temos que aprender a lidar com esses novos profissionais, com essas novas pessoas que têm uma mentalidade bem diferente das gerações anteriores. Falando rapidinho aqui, eu lembro quando eu entrei no mercado de trabalho, eu estava iniciando ali na geração Y, eu passei por essa mudança também, eu lembro que o pessoal da geração X, os baby boomers, antes de mim, eles não concordavam muito com a minha forma de ver as coisas, isso aconteceu com vários profissionais naquela época, e isso está acontecendo agora, só que numa escala bem maior. Nesse vídeo você vai ver 3 coisas, e vai ser um aulão de liderança específico para liderar os profissionais da geração Z, um tema bem pedido aqui, posso falar que foi o mais pedido aqui no canal, vai valer muito a pena. Então quais são as 3 coisas? A primeira é, olhando aí o lado da velha guarda, né? Por que a geração Z se tornou o pesadelo dos chefes, o pesadelo dos líderes? Eu vou explicar alguns desafios factuais aí para liderar essa galera. Em segundo lugar, vamos ver o ponto de vista da geração Z. Quais são os motivadores deles, como que eles veem o mundo, o que eles valorizam e priorizam. Você entendendo esses profissionais, vai ser muito mais fácil você criar uma conexão. E por último, o terceiro ponto, como que você desenvolve habilidades, estratégias de liderança para realmente ser um líder capaz de liderar a geração Z. Se você não fizer isso, você fica para trás. Porque, de novo, já é 1/4 do mercado de trabalho, a tendência é aumentar. Uma vez eu fiz um treinamento, já tem há uns 12, 13 anos, comecinho de 2010 ali, por ali. E eu lembro que o instrutor era um senhor idoso, quase 80 anos, e ele disse o seguinte, nunca me esqueci, e naquela época eu era mais jovem, né? Os velhos estão sumindo e os jovens estão assumindo. Ele estava falando sobre o poder de delegar, treinar sucessores e de realmente abraçar essa galera que está chegando no mercado, mesmo que eles pensem diferente. Então essa é a proposta aqui. Não é passar pano, a gente vai falar dos problemas, a gente vai falar das dificuldades com essa nova turma, mas também falar de como que a gente pode aceitar mais essas diferenças, criar conexões e liderar com eficácia. Então bora ali para a primeira questão. Por que a geração Z é o pesadelo dos chefes? Eu vou trazer aqui vários dados, algumas matérias de jornal, de vez em quando eu vou olhar para o lado aqui para ver alguma matéria, eu vou compartilhar com vocês, vai ser bem dinâmico, vai valer a pena, é realmente um aulão, ele vai ficar mais longo, mas vocês vão ter aqui uma aula completa para transformar a liderança aí com essa geração que está chegando com tudo no mercado de trabalho. Está batendo 30 anos já, então já não é molecada, é um pessoal que já veio para ficar. Olha só essa informação interessante. Segundo o estudo Tendências de Gestão de Pessoas 2024, realizado pelo ecossistema Great People e pelo GPTW, o Great Place to Work, a maior parte dos 1.864 entrevistados, 51%, responderam que existem dificuldades de lidar com as diferentes gerações e que a geração Z é de longe a mais difícil. Por quê? Vamos ver aqui algumas informações. Um outro dado interessante aqui, porque para a gente não pensar que é só no Brasil, que essa pesquisa foi no Brasil, a Resume Genius, que é uma plataforma online
de currículos, né, que fica lá na Suíça, então lá do outro lado, na Europa, ela afirmou que 45% numa pesquisa que eles fizeram, dos 600 gerentes entrevistados, disseram que a geração Z é a mais difícil de se trabalhar. Então não é uma questão local aqui em São Paulo, no Brasil, é uma questão global. Eu vou mostrar vários dados aqui numa escala bem interessante para vocês entenderem isso. Então vamos lá. Primeiro desafio aqui, a gente vai falar de vários. É uma geração muito impaciente e ao mesmo tempo muito ambiciosa. Só que a ambição, ela é diferente do que a gente está acostumado. A ambição não é, eu quero subir um degrau, depois outro, depois outro. Eles querem crescer muito rápido na carreira de trabalho e não necessariamente de um jeito tradicional. Daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, qual que é a relação da geração Z com liderança, que é um tema aqui principal nesse canal Mentor Interativo. Agora você pensa, eles querem crescer na organização, querem crescer de forma mais rápida, só que a organização ela tem um monte de burocracia, ela está preparada, às vezes nem para a geração Y, está preparada para a geração X, para os baby boomers, com aquela carreira bem tradicional. Então esse já é um desafio. Vamos para outro aqui. Conectado com esse primeiro, um ponto aqui bem desafiador é que um feedback positivo ele pode, na verdade, gerar uma confusão. Vou dar um exemplo aqui. Se você chega para um profissional da geração Y ou da geração X e fala, olha, seu trabalho está indo muito bem, eu estou bem satisfeito com o seu trabalho, nesse momento eu não tenho nada para te apontar de negativo para você corrigir. Um profissional das gerações anteriores, ele vai entender o quê? Ok, estou desempenhando bem minha função, estou aqui merecendo meu salário, estou desempenhando bem a função para a qual fui contratado. Mas o que alguém da geração Z, a gente não vai ficar falando de geração Z o tempo inteiro, eu vou falar os Zs, tá bom? Vai ficar mais fácil para mim. Então o que os Zs vão entender? Legal, se eu estou desempenhando bem minha função, não há nada que eu possa melhorar nesse momento, eu estou pronto para um aumento, por uma promoção, por um benefício, por um treinamento. Então qualquer coisa que é dita pode gerar uma expectativa, e isso tem a ver com uma característica que daqui a pouco eu vou mostrar numa tabelinha para vocês aqui dessa geração que é bem diferente das gerações anteriores. Agora o ponto mais interessante aqui, mesmo esse pessoal tendo essa ambição, essa vontade de crescer rápido, tem menos ambições de se tornarem líderes ou executivos. Isso tem a ver com um fenômeno chamado de quiet ambition, algo como ambição silenciosa. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho também mais sobre isso, como que a gente pode lidar com essa questão e quais são as características desse quiet ambition. Então perceba aqui que tem um conflito, tem um contraste, né? Eles querem crescer rápido na carreira, mas não querem uma posição executiva, uma posição de liderança. Pensando em carreira Y, eles estão mais preocupados ou mais tendenciosos, melhor dizendo, a irem para o lado técnico, ao invés do lado de gestão. Então já pensa no imbróglio que isso vai dar na sucessão das organizações. Olha, eu vou mostrar para vocês agora uma pesquisa desse site aqui que é o Intelligent.com. O Intelligent.com é uma plataforma para alunos, para que eles vejam ali como é que está o ranking das graduações, das universidades. Então tem recurso para os alunos, testes preparatórios, muito focado em Estados Unidos, né? Então é o SAT e esses outros, né, que eles usam ali. Então essa pesquisa, ela é bem recente, 13 de setembro de 2024. E o tema é, o que eu até falei na minha introdução aqui, 1 em cada 6 empresas estão hesitantes em contratar recém-graduados ou recém-formados. E eu queria mostrar aqui duas tabelas, eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição do vídeo, mas eu queria deixar dois gráficos aqui, eu mostrar para vocês, dois gráficos aqui que vão fazer bastante sentido. Vamos olhar esse primeiro quadro aqui. Razões pelas quais recém-formados contratados, né, recém-graduados contratados, não foram bem-sucedidos. Ou seja, essas contratações de pessoas mais jovens, da geração Z, não tiveram êxito. Olha só, pessoal, com 50% dos casos aqui, né, muita coisa, metade, falta de motivação ou de iniciativa. Falta de profissionalismo, aqui 45%. Aí de 30 até 45 mais ou menos, baixas habilidades organizacionais, baixas habilidades de comunicação, desafio em escutar feedback. Então se você dá um feedback positivo, já gera uma expectativa de que algo muito especial vai acontecer. Se você dá um feedback negativo, daqui a pouco a gente vai ver o motivo, a pessoa já se retrai. Então olha que nível de exigência, que desafio para os líderes lidarem com essa turma aqui. Falta
de experiência de trabalho relevante, aí dá até para entender que são recém-formados, baixas habilidades de solução de problemas, essa aqui me pegou muito, me chamou muita atenção, baixa ou insuficientes habilidades técnicas. Então a gente sempre escuta que são os nativos digitais, já chegaram na frente do iPad, do computador, do celular, mas quando chega na hora de botar a mão na massa, o negócio não sai. Já tentou dar uma planilha de Excel ou dar um documento no Word para alguém da geração Z, principalmente os mais jovens, ali na faixa dos 20 iniciais, eles vão ter muita dificuldade. Então isso é um retrato dessa nova geração, que tem muita habilidade em coisas rápidas, mas um trabalho mais profundo, onde você tem que sentar e fazer uma coisa mais de tecnologia legado, vamos chamar assim, aí a dificuldade aparece. E um fit cultural ruim seria alguma coisa como uma compatibilidade entre a cultura da pessoa e a cultura da organização, e dificuldade de trabalho em time. Quanta coisa aí se identificou, vê isso nos Zs do seu time. E aí, olha por quê. Assim, vamos lá. Isso aqui são crenças, né? Mas crenças que apareceram numa pesquisa muito séria da Intelligent.com. Para vocês entenderem, o Estadão fez uma pesquisa sobre como lidar com a geração Z baseada nesse estudo da Intelligent. Então é algo aqui, uma informação bem quente para vocês direto da fonte. Crenças que os contratantes, os hiring managers, os seus gerentes que contratam, têm sobre graduados recém-formados. Quais que são os problemas, né, que essa turma tem? Mais de metade dos contratantes dizem que os recém-formados estão despreparados para a força de trabalho, para o trabalho. Então, quais que são aqui os principais motivos? Primeiro, entitled. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa entitled? Significa mimado. É quem acha que tem muito mais direito do que dever. Então, mais de 60% dos entrevistados, a gente pode chutar quase 70% aqui, afirmaram que essa galera é mimada. Se ofende fácil, mais de 60%. Entre 50% e 60%, falta de ética de trabalho, não respondem bem para feedback, apareceu de novo aí, despreparados para a força de trabalho, baixas habilidades de comunicação, baixa motivação, custam mais para treinar do que as gerações anteriores, não aprendem tão rápido ou exigem mais. E, de novo aqui, falta habilidade tecnológica, eles não têm tantas habilidades tecnológicas quanto as gerações anteriores. Talvez até pela facilidade. Eu lembro que eu tinha um amigo, que na verdade foi um mentor quando eu era bem jovem, estava começando com tecnologia, e ele ainda falava do Windows, né? Que ele discordava, olha a mentalidade, interessante, né? Um baby boomer, acho que não era de X, não, acho que era baby boomer já. Ele falava o seguinte: olha, esse negócio de Windows, você ficar clicando, vai deixar o pessoal burro, porque eles não vão conseguir mais fazer uma linha de comando, né, como era no DOS, como era em outros sistemas operacionais, ainda é, né, para quem usa. Então essas facilidades todas, elas estão trazendo o quê? Uma baixa habilidade técnica e não essa facilidade toda de serem nativos digitais. Mas tem um lado bom também, que é que esse pessoal com tecnologias muito novas, com coisas de rede social, de marketing digital, coisas que realmente envolvem essa conectividade toda, eles mandam muito bem. Então vamos também fazer justiça aqui. É diferente, tá pegando no mercado de trabalho, mas claro que, como tudo na vida, tem dois lados, tem um lado cheio do copo. Outro desafio aqui. Eles têm muito menos resiliência do que as gerações anteriores. Talvez você não goste de ouvir isso, talvez não concorde, mas vamos olhar os números aqui. Dê uma olhada nessa matéria da Folha de São Paulo, mercado de trabalho, porque a geração Z é a mais estressada no trabalho e como lidar com a exaustão. Dá algumas dicas aqui, mas eu queria só destacar esse ponto aqui. De acordo com o estudo de 2023 da Cigna International Health, com quase 12 mil trabalhadores de todo o mundo, então não é uma coisa só do Brasil, 91% dos jovens da geração Z, 18 a 24, na época, e talvez você esteja fazendo a conta, mas não é até 30, é porque tem gente que começa a contar no 97, vai até 2008, tem diferentes formas de contar a geração Z, a gente está convencionando aqui 95, os nascidos entre 95 e 2010, tá bom? 91% dos jovens relatam estar estressados e 98% apresentam sintomas de esgotamento no trabalho. Então, olha só, 98% dos jovens aqui de 18 a 24 anos na pesquisa
que estão naquela fase onde você tem mais energia, mais lenha para queimar, mais disposição para aprender, já estão sentindo burnout. Então percebe que a resiliência mais baixa é um fato. Isso pode ter uma série de razões, não é o objetivo aqui do vídeo, mas até a prosperidade econômica mais recente que os seus pais tiveram e até resultou ali numa vida com mais conforto do que as gerações anteriores teve, pode gerar esse comportamento, mas independente do motivo, é um fato. Então esse é mais um desafio aí que essa geração Z traz no pacote. E tem também algumas características interessantes aqui que eu vou trazer para vocês numa sopinha. Não tem sopa de letrinhas, são expressões em inglês que talvez você já tenha ouvido falar e eu vou falar aqui para vocês. Rage quitting. Rage quitting é quando você está jogando um jogo. Então é uma expressão que eles usam, né? Quando você está jogando um jogo, fica muito difícil, você erra, perde, morre no final, aí você faz um rage quitting, ou seja, abandona o jogo por causa da raiva. No contexto corporativo, isso é o quê? Você está frustrado com o seu líder, as coisas não estão acontecendo do jeito que você esperava, você simplesmente abandona. Já viu? Alguém da geração Z, às vezes, pedir demissão do seu trabalho porque está insatisfeito, sem ter um outro trabalho engatilhado? Isso acontece, nas gerações anteriores era muito mais raro e aqui cada vez isso vai acontecer com mais frequência. Talvez até por ter essa abertura maior por risco, por terem lidado menos com questões de dificuldade financeira, dificuldade econômica, como aconteceu nas gerações anteriores mais uma vez. Então já falei do Quiet Ambition, tem até essa matéria aqui da Forbes, né? Quiet Ambition, a tendência que ameaça a sucessão nas empresas, e aqui fala do Quiet Quitting também, ó. Dá uma olhada aqui no que eu destaquei. Segundo a Gallup, os adeptos do Quiet Quitting, o que é isso? Que é fazer apenas rigorosamente o que está no job description, nada mais, são pelo menos 50% da força de trabalho nos Estados Unidos. Quando é? Vamos ver. Outubro de 2023, então já tem um tempinho e já estava nessa situação. Então, Quiet Quitting é o quê? Eu vou fazer aqui quietinho, o mínimo necessário, metade da força de trabalho dos Estados Unidos, e vou esperar ser mandado embora. Tema que eu aprendi me preparando aqui para esse aulão para vocês, que essa eu não sabia que existia, que é o Lazy Job. Já ouviram falar? Lazy Job, a geração, essa matéria da Exame, Lazy Job, o que é a nova tendência da geração Z e o impacto dela para a sua carreira. Então aqui ainda fala, após a onda do Quiet Quitting, chegou esse Lazy Job, que é o quê? Um trabalho preguiçoso. Demanda pouco e permite uma atuação mais tranquila. Então numa idade que, segundo as pessoas da minha geração, talvez da sua, eles deveriam priorizar, aprender, pegar no pesado ali, no sentido, mesmo que num trabalho intelectual, de ter que realmente se dedicar mais, aprender mais, para depois ganhar, eles já estão buscando um trabalho menos estressante, remoto e bem remunerado. Eu não vou dar crédito aqui para esse movimento de lazy job, dessa mentalidade aí, mas é um fato, mais um desafio que está aparecendo com essa moçada aí. Teve um outro aqui também, uma matéria da Forbes, que eu vou compartilhar com vocês, que é o task masking. Seria mais ou menos como mascarar tarefas, né? O que é isso? É uma tendência de fingir produtividade no escritório. Olha só, eu dei uma pesquisada aqui nessa matéria super recente, ó, 12 de fevereiro de 2025, super nova. Então ela fala o quê? Que é algumas táticas para você parecer que está trabalhando duro, para ninguém querer te mandar mais coisa. Então envolve fazer expressões sérias ali no trabalho, de bater no teclado ali violentamente, mexer o mouse muito rápido, até de andar com o laptop debaixo do braço, como se estivesse em uma reunião importante, até ligar para um amigo, para uma pessoa conhecida e simular uma ligação de trabalho. Como é que a gente sabe que isso está acontecendo? Porque está viralizando no TikTok os jovens fazendo isso nos seus trabalhos. Aqui, se quiser dar um print aqui, algumas táticas do task masking, também não é o objetivo aqui ficar focando nessas coisas, mas são, de novo, mais desafios que a nova liderança, ou não é nem a nova, né? Mais desafios que a liderança tem para lidar com essa nova força de trabalho. Como que a gente sai desse looping, né? Como que a gente sai desse ciclo de comportamentos que, de novo, não fazem sentido se a gente pensar com a nossa cabeça, né? De novo, aquela pesquisa ali, percebeu? Ó, baixa ética de trabalho, mais de 50% aqui, ó. Crenças que gerentes, né, que estão contratando têm sobre profissionais recém-formados, coisa que a gente não estava habituado a ver num passado muito próximo, né? Então é uma nova geração que tem uma outra mentalidade. Eu disse que eu não ia passar pano.
Então são dados, são pesquisas, são evidências que mostram que existe um desafio muito grande para se liderar esses profissionais. Agora eu vou dar minha opinião aqui lidando com a geração Z. Eu sou diretor há quase 4 anos, então lido mais com profissionais sênior, né? Geração Y, geração X, mas eu fui gerente de operações, gerente de projetos, gerente de departamento de projetos durante muitos anos. Então eu estou muito acostumado a lidar, a contratar profissionais da geração Z. E eu tenho excelentes experiências ruins, mas também excelentes experiências de profissionais da geração Z que são até gerentes. Hoje na minha organização, pessoas que eu tenho o maior respeito, que têm uma ótima ética profissional. Como que você lida então com isso? Não está na parte de falar as estratégias, eu vou falar sobre isso na parte final, mas eu já dou uma aqui para vocês. Vocês vão ter que prezar muito mais pelo processo de recrutamento. Então já anota aqui para você ver depois esse card, que é o processo de entrevista por competência que faz toda a diferença no recrutamento. Já anota aí para você ver depois, tá bom? Bem, a gente começou falando aqui dos desafios, falamos de um monte de coisa aqui, parece que só tem um lado ruim. Agora vamos olhar o lado dos profissionais ou das pessoas da geração Z. Segunda questão aqui, o que eles priorizam, o que eles buscam, quais são os motivadores desses profissionais? De novo, para você aprender a se conectar e a liderá-los, você vai ter que saber o que é importante para eles, certo? Primeiro ponto, eles têm uma necessidade muito maior de conexão pessoal, de direcionamento e de conversas. Então eles precisam de conversas muito mais frequentes. Vou deixar um card aqui para você assistir depois do meu aulão de liderança. Esse é um aulão de liderança para a geração Z. Esse aqui é um aulão de liderança mais geral, que também tem muita coisa boa, é complementar a essa aula que você está assistindo agora. E eu falo ali que a melhor ferramenta, na minha visão, de liderança é a one-on-one, ou seja, uma reunião individual entre o liderado e o líder. Então já dá uma olhada ali que fazendo isso direito já é um ótimo começo para você criar uma verdadeira conexão com os profissionais, com os Zs, né? Como a gente combinou de falar. Uma outra característica aqui, a relação deles com a carreira é muito diferente. Eles querem debater, entender, saber qual que é o próximo passo, saber de datas. Então talvez você não esteja acostumado a ter uma pessoa, então, quando que vem minha promoção? Então, por que eu não fui promovido ainda? Então, por que não veio meu aumento no ciclo? Na sua cabeça como líder, talvez essa pessoa, poxa, tá óbvio que ela não está pronta, mas para ela não. A relação dela com o trabalho é diferente, a relação dela com o dinheiro é diferente. Então você vai ter que ser muito mais aberto, se reinventar, para conseguir ter essas conversas de maneira muito mais franca e sem julgamentos. Outro ponto, preferem trabalho remoto, meio óbvio, preferem uma grande flexibilidade e tem muita dificuldade com estruturas rígidas, organizacionais. Olha que desafio, olha que mudança, né? Até me lembrou do vazamento do áudio lá do CEO do JP Morgan, que é um baby boomer. Ele tem 56 anos, eu acho, o nome dele é Jamie Dimon, né? Ele fala que ele começa a falar muito mal do trabalho remoto, que é um reflexo desse conflito de gerações. De um lado você tem os Zs, que até durante a pandemia foram formados ali, grande parte deles estudando remotamente, agora estão no mercado de trabalho, com um baby boomer que até antes da internet, antes de toda essa tecnologia de conectividade, então isso mostra esse conflito geracional de trabalho que, como líderes, nós temos que endereçar. Tem uma questão conceitual muito interessante aqui. As gerações anteriores consideram o trabalho como o que há de mais importante em suas vidas. Geralmente. Tanto que você pergunta para alguém, o que você é? Eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou cientista da computação, eu sou analista, eu sou técnico financeiro, o que quer que seja. O profissional da geração Z, talvez ele não entenda a pergunta, porque ele não acha que o trabalho o define. Ele entende que o trabalho é uma parte da vida, mas não a parte mais relevante da vida. Daqui a pouco a gente vai ver alguns interesses aqui bem interessantes. Então dá uma olhada comigo nessa matéria aqui de novo da Exame, Geração Z, os líderes que não virão, e agora. Então ele mostra as prioridades. Então ela mostra aqui quais são as prioridades. Principais ambições dos funcionários. Olha aqui, pessoal. Primeiro lugar, 67% do peso, passar tempo com família e amigos. 64%, ser fisicamente e mentalmente saudável. 64%. 58% viajar. Só em quarto lugar aqui, claro, com peso grande, conseguir um aumento, que tem a ver com aquilo que a gente falou de quiet ambition. Ela é silenciosa, mas a ambição existe. As pessoas têm uma pressa de crescimento. Só que tem outras coisas que são mais importantes.
aí tá aqui empate, né? Empatado aqui, indo bem em meus hobbies, 29%, trabalhar em uma empresa que ofereça flexibilidade, acabamos de falar sobre isso. Ser promovido no trabalho, 23%, estão lá embaixo, é importante, é relevante, mas não é o mais importante, e até construir uma família bem pertinho de ser promovido no trabalho. É um estudo da Vizier, que é uma plataforma online de People Analytics, né, dados sobre pessoas do Canadá, mostra o que realmente está sendo considerado como mais importante. Perceba de novo a diferença entre o que as gerações anteriores priorizavam, o que esse pessoal prioriza. E tanto é verdade, não é só um papo furado, que olha aqui, essa matéria da Business Insider, olha que interessante aqui. Uma matéria de recente, janeiro de 2025. 2 gráficos mostram como gastos com a maior parte dos tipos de álcool declinou nas décadas recentes, especialmente entre jovens adultos, ou seja, o pessoal da geração Z. Dá uma olhada aqui, esse gráfico aqui para mim foi o mais legal. Então, é a média real de gastos em bebidas alcoólicas. Então aqui as coresinhas são as faixas de idade, né? E aqui abaixo de 25, né? Vamos ver aqui o nosso público-alvo. Em 85 esse pessoal bebia muito, né? 952 dólares, né? Aqui por ano, tá? Aí isso vai caindo, aí aqui, ó, em 2004 sobe bastante, né? Os geração Y aqui. Aí depois tem um declínio gigantesco e agora, ó, em 2025, 329, saiu de um pico, acho que o pico está aqui, de 952 para 329. Comparando com as outras gerações, elas continuam bebendo muito, mesmo com uma idade maior. Ó. Pessoal de 65 a 74, pessoal de 35 a 44, né, onde eu estou aí, o dobro dos mais jovens. Né? Então, realmente, não é papo furado. Então, eu pergunto aqui uma reflexão, será que eles estão errados em querer cuidar mais da sua saúde mental, querer cuidar mais do seu físico, beber menos? Então, tudo tem vários lados, né? Perceba? É uma transformação cultural que está sendo interpretada por muitas organizações como essas pessoas não servem para a nossa organização, só que talvez o desafio seja como liderá-los. E quem aprender a liderar esse pessoal da geração Z com as suas características, não querendo moldá-los a um formato que não existe mais, vai ter muito sucesso. Até porque, como a gente já viu aqui, ó, no Quiet Ambition, eles não querem ser líderes. Tem um dado aqui interessante. Olha isso aqui, pessoal. Apenas 9% deles colocam como prioridade se tornar um gerente de pessoas e 4% afirmam se tornar executivo com prioridade se tornar um executivo de alto escalão. 9% querem liderar, 4% querem ser um C-level, querem ser um executivo de alto escalão numa organização. Olha a oportunidade que você tem para realmente se treinar, se formar como um bom gestor de pessoas na geração Z e ajudar a alavancar esse pessoal para o sucesso profissional. Então já comenta aí o que você está achando desse aulão de liderança, aprendeu alguma coisa nova, se conectou com os pontos que eu estou trazendo aqui e, por favor, não vai se esquecer, né? Deixa o seu like, deixa um comentário, nem que você escreva assim, Z, só para dar um boost aí no canal, se inscreva no canal, sua inscrição é super importante, então é a maior retribuição que você pode fazer, se engajar aqui, interagir comigo no canal, tá bom? Ajuda, compartilha também, ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Agora vamos aqui para a cereja do bolo, né? Que é a parte principal aqui desse conteúdo, que é quais são as estratégias. Eu já soltei várias aqui, já teve muita coisa legal, mas agora é um condensado de algumas estratégias, habilidades de liderança que vão te ajudar a ter uma conexão muito maior com o pessoal da geração Z. Então bora para a primeira. Gerenciar expectativas. Nós já aprendemos aqui que um feedback positivo pode ser mal interpretado. Então você vai ter que se ligar muito mais em coisas que talvez você faça meio no piloto automático, como um plano de desenvolvimento individual, é muito mais importante para a geração Z do que para as anteriores, ciclo de carreira, plano de carreira, passar dados e prazos quando você for falar de crescimento. Exemplo, ao longo desse ano a gente vai ver, não, fulano, fulana, em outubro desse ano a gente vai conversar sobre a sua promoção. E até lá eu quero que você faça isso. E o nome disso é PDI, né? Plano de Desenvolvimento Individual. Só que você vai colocar um prazo. Você não vai prometer que a pessoa vai ser promovida em outubro. Você vai prometer fazer um checkpoint. Aí você não pode esquecer. Você tem que ter na tua agenda. Você tem que ter um compromisso. Então, olha só. A gestão, ela muda. Em vez de ser uma coisa mais informal, você vai ter que formalizar
esses momentos. Investir mais tempo em ter conversas de carreira significativas. Você vai ter que aprender a ter essas conversas e com mais frequência. Então uma dica aqui é, aumente a frequência, diminua a duração. Vamos lá, vou tentar explicar. Imagina que você tem uma one-on-one de 1 hora por mês com seus profissionais. Com a geração Z, vai fazer mais sentido você ter 2 por mês com 30 minutos. Porque eles têm mais urgência, uma reunião de 1 hora talvez seja muito tediosa para eles. Então uma reunião mais frequente, até semanal, dependendo da sua agenda, isso varia muito de organização por organização, de líder para líder, depende da carga de trabalho que você tem, mas eles precisam de conversas mais frequentes e, de novo, mais profundas. Não dá para chegar num checklist ali, sair anotando um monte de ponto e achar que está resolvido. Mais uma aqui, comunicação mais direta e mais autêntica. Até numa dessas listas que eu vi aqui, fala que grande parte desses profissionais querem um ambiente mais informal, eles querem formalidade. Então lembra assim, quando você estava ali no começo da sua carreira, se você tem mais de 30, né, mais de 35 talvez, no começo da sua carreira, se alguém falasse, chegou o diretor, chegou o gerente, já ficava com aquela postura hoje, esse aqui é o CEO da empresa, e aí cara, beleza? Na cabeça dele não é desrespeito, talvez o CEO fique mordido ali. Mas é preciso entender que a relação deles com a autoridade é diferente. Então você vai precisar também absorver isso e mudar a sua forma. Se você espera que a pessoa tenha um mega respeito pela sua autoridade, você vai ter que conquistar essa autoridade e a dinâmica vai ser diferente. Percebeu? Porque a relação deles com a autoridade é muito diferente do que no passado. Então nós temos que nos adaptar e até educá-los, treiná-los para algumas questões que são relacionadas à ética de trabalho, são relacionadas à forma como nós devemos nos portar, porque esse pessoal vai atender um executivo de uma empresa, vai atender um gerente de uma empresa, não dá para chegar e aí, cara, beleza, né? Então aqui uma oportunidade, de novo, conversas diretas. Olha, aqui dentro você pode ser mais informal, mas em alguma situação você vai ter que ser mais formal, mais cuidadoso. É uma geração que permite, né, uma conversa mais franca, desde que ela seja de verdade, não seja aquela coisa imposta, sisuda, mas que venha com uma conexão genuína, um interesse genuíno em fazer a pessoa crescer. Experimenta essa abordagem, depois escreve aí nos comentários se deu certo. Uma outra questão interessante é que você tem que educar o seu ouvido para lidar com coisas que te dariam um baita de um gatilho, mas sem julgar. Porque talvez você escute algo da pessoa, isso aqui para mim é só meu trabalho, viu? A minha prioridade é meu hobby, é minha família. E aí? De novo, você viu ali, é uma característica da geração, mas se você conseguir administrar isso bem, durante o trabalho, aquela pessoa vai ser produtiva. Principalmente se ela entender que aquele trabalho está permitindo que ela consiga atender as suas outras ansiedades, as suas outras prioridades. Então, treina para não julgar. Treina para aceitar que a mentalidade é diferente da sua. Vimos que eles querem flexibilidade, certo? Então, como que você faz isso? Você vai ter que treinar o quê? Delegação de responsabilidades e missões claras. Então, você vai ter que habilitar essa liberdade trabalhando muito o conceito de missão e de delegação de responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? Então, quando você passar uma tarefa, não passa só a tarefa em si, faz isso, preenche a planilha tal. Não, passa a missão envolvida, o que você espera, dedica um tempo. E lembre-se de que essas pessoas precisam de mais direcionamento do que outras. Então, você vai ter que, às vezes, detalhar mais. Não é questão cognitiva, é só de como funciona, de como as relações funcionam. Então, detalha mais ali qual que é a missão, combina um tempo e talvez você se surpreenda com o resultado. A questão é aprender a delegar de uma forma bem diferente, porque aí vai ser o melhor dos dois mundos. A pessoa vai ter o desafio, eles precisam muito do desafio, mas também vai ter a liberdade para executar. Outra questão aqui, esteja disposto a aprender com eles. Eles têm muito a te ensinar. Mesmo que eles não conheçam, não tenham algumas habilidades técnicas, como a gente viu aqui no nosso estudo da Intelligent.com, eles têm outras características, eles já nasceram nas redes sociais, eles têm uma predisposição para entender mais sobre marketing digital, sobre como se conectar com outras pessoas no mundo online, porque grande parte das interações deles acontece dessa forma. Então aprenda com eles. Não pense que você é superior e que eles não têm nada a te ensinar, porque isso vai criar
uma relação de verdade autêntica. Então tu mostra sua vulnerabilidade, que com certeza eles vão te ensinar caminhos que você nunca pensou também. Uma outra dica de ouro aqui: arranque da sua cabeça essa frase, né? Sempre funcionou assim, não vai funcionar com a geração Z. Esses modelos organizacionais mais ortodoxos, mais travadinhos, quadradinhos, fechadinhos, eles não vão ter ressonância com esses novos profissionais. Quem está ali na casa dos 30 já talvez superou isso aí, já está mais habituado. Mas quem está chegando no mercado agora tem uma expectativa de algo diferente. Então, questione-se. Quando você escutar um feedback, em vez de ficar refratário, reativo, incomodado com aquilo que está chegando, poxa, fica aberto. Aí, quem sabe reinventar a coisa, simplificar, trazer algo que crie uma conexão diferente com essas pessoas. Um outro aspecto bem interessante é que o pessoal, os Zs, eles estão muito habituados à multitarefa. Jogar videogame, vendo televisão, assistindo televisão, estudar, escutando música, mais do que nas gerações anteriores. Então, coisas muito monótonas, tediosas, vão jogar a motivação lá embaixo. Vamos ver de novo aquela tabela do Intelligent.com. Razões pelas quais esses novos profissionais não tiveram sucesso de acordo com essa pesquisa, de acordo com os entrevistados. O primeiro lugar, 50%, falta de motivação e iniciativa. Talvez a falta de motivação e iniciativa aqui é porque eles não se sentiram desafiados. Eles não sentiram que aquele trabalho, aquela tarefa, aquela missão que foi dada estava à altura até da capacidade deles. Então você vai precisar também avaliar, porque nas gerações anteriores você dava ali uma coisa super operacional, a pessoa entendia que era um primeiro passo. Agora não. Então a exigência para você enquanto líder também é maior, enquanto gestor, né, também é maior, para que você mantenha esse pessoal conectado com o trabalho. É fácil? Não. É muito mais fácil você dar uma ordem à pessoa executar? Sem dúvida. Mas, de novo, é a força de trabalho que está chegando, já são 1/4 e a tendência é que aumente. Mais um ponto aqui: os Zs odeiam silos. Esse negócio de, é minha área, a área do fulano, isso é com Beltrano, eles têm uma tendência maior a trabalhar de forma, pensarem numa organização mais achatada, sem se preocupar muito com quem responde para quem. Então procure promover isso. Talvez aquele ponto ali de falta de colaboração seja essa dificuldade de ver a conexão real entre pessoas de outros times. Então, se tiver um projeto de uma outra área, você pode engajá-lo, você vai perceber que isso também vai trazer uma motivação extra ali. Pessoal, escrevam aí o que vocês acharam, se tiverem outras dicas, comentem no vídeo. Tchau!